Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Este mês tem vídeo todos os dias e o Gabriel se lamentando que o bananinha apareceu bem no meu rosto. Hoje a gente vai falar, teve uma coisa que rodou muito pela internet, muita gente pediu para a gente participar, e é difícil a gente participar disso, porque nunca dá para contextualizar, ou para você falar, ou para você escolher os motivos, e como a gente faz sempre vídeos aqui, é muito bom vocês saberem que jogadores que mais nos marcaram, jogadores que a gente viu jogar, que mais, de uma forma ou outra, nos marcaram. Obviamente que eu tenho uma diferença grande de idade aqui, minha para o Gabriel, então vai ter aí pessoas muito estranhas. E são quantos, Gabriel, que a gente tinha definido aí? Perecini está junto com a gente aqui. Não, a gente não definiu, as redes sociais definiram, foram 4. Então é porque eu nunca definiria 4, para mim seriam 3. E eu acho que eu vou fazer o meu polêmico, porque como o seu já vai agraciá-lo, o meu vai ser polêmico. Você quer começar? Começa com um seu e um meu. Um seu, um meu. Tá, você então quer ir pela ordem cronológica? Que ordem que a gente vai fazer aqui? Vamos faz, eu nem pensei em ordem cronológica, tanto faz. Agora que inventar a ordem do negócio. Eu acho que poderia. Vamos por ordem cronológica para ninguém falar é melhor ou pior. Porque se eu for falar qualquer um... Eu vou começar com o mais surpreendente de todos, né? É o Rogério Ceni. Eu já iria abrir com o super trunfo, né? Para não esperar chegar no fim do vídeo. É óbvio, é evidente, ainda mais para alguém da minha geração. Quando eu comecei a acompanhar futebol, o Rogério já era o goleiro do São Paulo, então eu lembro de ver muitos jogos com meu pai ainda num apartamento antigo que a gente tinha. Com a presença do Rogério, com o Rogério já fazendo defesas absurdas, e pior que eu lembro de lances assim, como se fossem flashes, assim, e quase sempre o Rogério está presente em vários flashes que eu lembro de estar acompanhando futebol. Eu lembro de ver um São Paulo e Flamengo, eu acho que é na Copa do Brasil, que tem uma cobrança de falta, o Rogério faz uma defesa no ângulo, um negócio assustador, uma pancada no canto dele, a bola vai no ângulo, e ele faz uma baita defesa. Teve um dia que eu fui numa festa de aniversário, essas festas infantis, né? E foi quando o São Paulo, se eu não me engano, posso estar enganado, foi eliminado em 2003 pelo Corinthians na Copa do Brasil. E quando meu pai me busca de volta, a gente estaciona o carro para chegar em casa, a gente ouve no rádio que o árbitro encerrou o jogo, que o São Paulo tinha sido eliminado, e o narrador diz, o Rogério Ceni partiu para cima do árbitro. Então, vários pequenos flashes que eu tenho na minha memória, e tem a ver com o Rogério, muito a ver com meu pai, que me fez São Paulino, junto com meu tio. E para finalizar, eu acho que o mais marcante de todos eles foi quando meu pai estava aqui, ele já não morava aqui no estado de São Paulo, ele em Santos, ele já não morava em Santos, se eu não estou enganado, e a gente foi numa farmácia comprar algum remédio, não sei se para minha mãe, para minha avó, não lembro mais, ia ter São Paulo e Palmeiras. A gente estava voltando para casa para ver São Paulo e Palmeiras após a eliminação para o Once Caldas. E Caraca, mas peraí, você também tá trazendo umas histórias de terror aqui, né? Então, tipo, mas eliminação pro Corinthians, eliminação pro Once Caldas. Tá, mas mano... Então, porque assim, isso assim, foi construindo, foi me marcando. Obviamente que depois, eu não vou falar do óbvio, em 2005, ele sendo o exemplo, não, o ícone das principais conquistas da minha geração. Isso é evidente, isso é muito claro. Só que antes disso, teve uma série de coisas que foram me marcando como torcedor. E nesse jogo contra o Once Caldas, pós-Once Caldas, o narrador da rádio diz, né, a torcida do São Paulo veio de amarelo e está xingando Luiz Fabiano e Rogério Ceni. E eu viro com meu pai e falo, pai, isso não é muito justo com o Rogério, né? E eu pergunto isso para ele, meu pai fala, é assim mesmo, e não sei o quê, tentando desconversar, eu era muito pequeno, né? Só que em 2004 eu já me senti muito incomodado de tudo aquilo que está acontecendo com o Rogério, né? E o jogo foi uma catástrofe, o jogo do Palmeiras, enfim. Mas me marcou muito o Rogério por vários motivos, além de tudo que ele fez, que já me marcaria naturalmente. Eu vou falar do seu, porque eu não vou colocar o Rogério na minha lista, olha só. Eu não vou colocar ele, porque eu considero o Rogério o maior ídolo da história do clube, mesmo sabendo que o São Paulo tem grandiosos ídolos e pessoas marcantes quanto o José Poi, pessoas que eu não vi jogar, mas eu falo pelo tempo que o Rogério Ceni ficou e porque o Rogério Ceni tem uma história muito bonita que se mistura à do São Paulo. O Rogério Ceni ele é enorme não só nas conquistas, mas também nas derrotas, nos fracassos do clube. Ele sentia uma derrota como um torcedor
A derrota era emblemática, ele personificava aquilo, e as vitórias que vinham com aquela conquista, com aquela grandeza dele, tinham a cara de toda a dedicação. O Rogério, para mim, ele se mistura ao clube e eu não tenho nenhuma dúvida de ser o maior ídolo da. Mas como você começou com o seu super trunfo, eu vou começar com o meu super trunfo, que obviamente esse é o maior ídolo que eu tenho, acho que em qualquer coisa, assim, é a pessoa mais fantástica do universo. Essa foto fui eu que tirei num dia de tietagem. O Zete foi uma pessoa assim, extremamente marcante para mim em muitos aspectos, assim. Foi quando eu consegui me consolidar mesmo como goleiro. Já estava jogando no gol, mas o Zete foi aquele empurrão. Eu tinha uma admiração muito grande. Era um goleiro que tinha um porte muito diferente dos outros goleiros da época. Tinha um tipo de posicionamento. Valdir de Moraes estava assim explodindo. Eu vi o auge e assim, me arrisco a dizer que o que o Zete fazia debaixo das traves era assombroso. Ele parecia um super-herói mesmo. Até o jeito que ele se vestia de calça. E eu tenho meu lado nerd muito aflorado. O Zete era um super-herói. Realmente, ele se vestia com aquela roupa dele. Ele tinha um uniforme muito característico, que a gente tem as camisas do Zete. E tem defesas que ele faz que me são muito marcantes. Aquela da recuada do Gilmar, que é incrível, que na minha cabeça eu travo olhando e ele não trava, ele corre, ele volta. Mais do que a sequência, essa defesa. A defesa do Gamboa, porque assim como aconteceu com o Rogério, o Zete, quando estava chegando na final da Libertadores, passou por um momento muito difícil e foi muito questionado, a ponto de cogitarem até de jogá-lo para o expressinho, que ele disse não ser nenhum demérito. Imagino que na cabeça dele fosse, mas ele foi muito gentil em dizer que não. E ele conseguiu pegar aquele pênalti do agigantamento ali e todas aquelas conquistas, aliás, todas aquelas conquistas que o São Paulo teve nesse período, muitas delas aconteceram nos pênaltis ou com o Zete fazendo coisas. Eu lembro do Zete na altitude, que ele faz uma defesa que a TV, eu não lembro de que país, colocou gol. E ele tinha defendido. Incrível. E o Zete tinha uma coisa incrível. Quando ele falhava, olha, os gols que ele tomou não era. Olha, o Zete tomou um frango. Não era qualquer frango, era uma parada estrondosa, da mesma forma. E era pouco, mas acontecia, e quando acontecia me doía. É muito legal quando você sente a vitória de um atleta, mas sente também quando ele toma um gol, te dói na alma, não só pelo time, tinha um quê a mais quando era o Zete. Se o São Paulo tomasse um gol, me incomodava, se o Zete falhasse no gol, me incomodava o décuplo, era muito ruim ver uma falha do Zete. Isso eu tive com o Rogério também, e tive com o Valdir Pérez. Olha só, os 3 goleiros aqui do São Paulo, mas enfim, vamos pro seu segundo, porque senão eu vou ficar falando do Zete aqui o dia inteiro. E uma gentileza para atender fãs. Isso é muito legal, quando você encontra um cara e o cara corresponde àquela expectativa de você ver o cara na TV. Em 94 devia ter sido titular. Manda bala. Você ficou meio que copiando ou sendo inspirado pelo Zete. O meu era com o Rogério. Eu também jogava no gol. Até hoje, quando eu vou pro gol, tenho muita coisa de Rogério. Eu vi você jogando tem. Que eu tentei, obviamente. Muita coisa de Rogério deu para entender, né? O que eu tô querendo dizer aqui. Eu acredito que aconteceu mesmo com você. E aliás, para quem joga bola é mais novo que a gente e pensa, você assistir demais futebol faz com que você copie posicionamento do goleiro que você gosta. Então, assim, eu observava muito o Rodolfo Rodrigues, tinha muitos goleiros que eu gostava, Carlos. O Zete foi o goleiro que eu mais observei e todo o meu posicionamento é baseado no que eu via do Zete. Então, eu percebo que você tem uma escola diferente por ser do Rogério e eu do Zete, porque eu já te vi jogar e eu falar, nessa bola eu teria feito isso e o Gabriel teria feito isso, porque são diferenças gritantes de 2 excelentes goleiros. Mas eu acho que tem muito a ver isso. Tem. Aí o meu segundo acho que o segundo super trunfo, eu imagino que você vai colocar o Careca no seu. A gente não conversou disso, aliás, né? Você viu o Careca, não vale, você não viu. Não, eu não vi. Eu tô falando, eu imagino que você vai colocar o Careca no seu, que para sua geração é quase como obviedade também. E para mim, a segunda obviedade seria o Lugano. E aí, além também de tudo que ele fez dentro de campo e do símbolo que ele foi, para mim tem 2 fatores muito, muito importantes para isso, né? Foi com o Lugano que eu percebi um nível de eu não sei se o termo é esse, mas é uma raça tão nítida, porque o Rogério ele sempre foi muito dedicado, ele sempre foi muito raçudo, só que ele não era explosivo. Ele tinha um outro estilo. Com o Lugano, não. Com o Lugano era um sangue no olho, era uma expressão facial, era
uma virilidade ali para disputar cada bola, era um jogo muito físico também, e o que ajuda a ter um pouco mais dessa percepção, somente para mim que estava, o Lugano chegou no clube ali, eu tinha 10, 11 anos, né? Então, Que legal. Então me ajuda um pouco, ajuda uma criança a ter essa percepção muito clara de dedicação, de comprometimento, de respeito àquele negócio. Você identificava o Lugano tão incomodado quanto você, quando as coisas não saíam bem, enfim, isso é muito importante. Eu já cheguei a falar aqui, eu mantenho isso, eu acho que até mais do que o Rogério, o Lugano tem um estilo de lidar com o clube e com respeito à camisa, que eu considero o mais próximo possível da perfeição. O mais próximo possível que um jogador pode fazer. E isso sempre foi um diferencial de tudo que o Lugano fez para mim. E mais do que isso, o Lugano ele é o expoente aí de eu começar a ter uma paixão muito grande e começar a torcer pela seleção uruguaia, né? Eu nunca tive uma relação muito próxima com a seleção brasileira. Para mim, até 2007, futebol de seleção era lúdico, eu via por ser futebol, mas não tinha uma torcida exatamente. E na semifinal da Copa América de 2007, eu já falei isso aqui, eu me pego torcendo para o Uruguai nos pênaltis contra o Brasil. É algo completamente espontâneo. Eu fui para os pênaltis, eu torcendo para o Uruguai passar, e o Uruguai é eliminado com o último pênalti, o Lugano perdendo. O Uruguai é eliminado por um pênalti perdido no Lugano na série alternada. Então, eu fiquei extremamente chateado com aquilo, e ali eu percebi que talvez eu começasse a gostar um pouco, e ali eu passei a estudar um pouco mais dos outros uruguaios que jogaram no São Paulo, depois da história de uruguaios e do Uruguai em relação ao São Paulo, e aí só foi aumentando, mas começou com o Lugano e com a dedicação do Lugano e com a raça do Lugano, e que, vendo os jogos da seleção uruguaia, eu identificava que, assim, era mais fácil ter um Lugano ali do que em outras seleções, entendeu? Um Lugano, a seleção uruguaia era mais de Luganos, assim, algo nessa linha. Bom, aí você me quebrou as pernas, porque agora eu ia na ordem cronológica, porque o Zete, tipo, tava assim, né? E agora eu vou fazer na ordem cronológica contrária por sua causa, porque o Lugano entraria na minha lista por uma razão de fazer uma construção histórica do São Paulo, porque quando eu fui elaborar essa lista, eu fiquei pensando não só jogadores que me marcaram, mas jogadores que me marcaram em épocas específicas. Então eu peguei um da geração do Careca, que você já deu spoiler, peguei um da geração do Miller, do Tele, e peguei um da geração do Rogério Ceni. Eu poderia ter feito a coisa mais simples, pegado o Miller, Raí e Rogério Ceni, porque teria a tocha passando, mas eu não fiz isso. Então o Lugano entrou. O Lugano entrou por três razões. Só uma coisa, peraí, se você vai colocar o Careca e você começou com o Zete, você errou a ordem cronológica na essência já, ué. Não. Eu falei que o Zete começou porque o Zete é ídolo da vida. O Zete está fora dessa escala, entendeu? Eu falei, agora eu vou na ordem cronológica, você me quebrou a perna e eu vou fazer o contrário. Eu vou na ordem cronológica, então, de trás para frente. O Lugano tem três razões muito grandes para o Lugano ter despertado toda essa coisa em mim desde a primeira passagem dele. Uma delas, quando eu era muito criança e fui jogar bola, meu pai jogou profissional, ele era muito habilidoso, eu sonhava jogar no gol. Meu pai demorou muito tempo para me deixar jogar no gol. Quando eu jogava em quadra e depois campo, meu pai me ensinou a utilizar a raça para substituir o que eu não tinha de técnica. Você tem que ter um pouco de técnica, obviamente, então eu observava, mas a minha função sempre era mais instruir e tal, e meu pai sempre me apontou jogadores como Pintado, como Chicão eu não vi, mas meu pai falava muito dele, muito do Chicão. Então aí o Pintado, o próprio Dorival, toda essa geração de jogadores, Rassudo, Pedro Luiz, vários desses jogadores. Quando o Lugano chegou no São Paulo, ele era o zagueiro do presidente, ele tinha essa pecha, ele demorou muito tempo para conquistar o respeito, e eu tenho uma admiração muito grande pela paciência que ele teve, por tudo que ele conquistou da forma mais improvável, porque apesar de não ser tão limitado tecnicamente quanto se fala, não foi pela técnica, foi um pouco pela técnica, mas muito pela raça, e sim, essa coisa da perfeição com a qual ele respeita todas as camisas. Todas as lições que meu pai colocava,
o Lugano estava ali como exemplo do que meu pai considerava correto no esporte, no futebol, de como um jogador deveria se portar, até coisas que não são muito da minha característica. Meu pai era aquele cara que você tomou a pancada ali, você tem que devolver em campo, de forma leal tal, mas você não, meu pai tinha umas paradas assim, sabe? E toda briga ficava ali em campo também. O Lugano também, não tem essa do desaforo, né? Então nem era tanto. O Zé tinha muito mais a ver com a minha personalidade do que o Lugano. Mas o Lugano tinha essa admiração. E aí tem um terceiro ponto, que o Lugano, na minha vida já de trabalho, ele volta como jogador quando eu já estou cobrindo São Paulo, e ele foi o melhor exemplo de liderança, em entrevistas, de conjunto, de grupo. Então ele acabou entrando nessa porque é uma coisa que você percebe. A presença dele já desperta isso. Você faz uma pergunta para ele, tem uma lógica, tem uma coerência, você pode até discordar de alguma coisa do Lugano, mas você nunca vai discordar da lógica, da precisão com a qual as coisas, ele alicerça as coisas na cabeça dele. Então é uma pessoa assim, realmente você fica perto do Lugano, é de caraca, que cara incrível. Foi com o Lugano que eu percebi a questão da postura também, né? Eu já tinha isso em 2004 lá com o Rogério, quando eu fui falar do jogo do Once Caldas, e o Lugano entra nesse ponto também, um cara, um estrangeiro, né? Um jogador de linha, um cara que veio de fora. O Rogério, teoricamente, quando eu comecei a acompanhar futebol, ele já era goleiro, então para mim ele já se misturava muito. Só que quando você vê isso também em outro jogador, é um negócio que marca muito, um negócio que você aprende muito também. Porque não é só o cara que já estava ali misturado, que teoricamente teria que ser assim para estar ali. É o cara que veio de fora, é o cara que te ensina isso também de outra maneira. É muito marcante isso também. Não, Lugano, e a gente teve uma experiência, nós, quando estávamos começando nossa cobertura juntos, uma das primeiras vezes, de encontrá-lo no aeroporto e ver um exemplo de atitude para grupo. Que a gente conta em uma outra oportunidade, mas a gente até já comentou disso, mas a atitude que ele tinha para o grupo. O cara não precisava dar tarja de capitão. Ele era o capitão. Ele é o capitão. Ele vai ser sempre o capitão. Ele não precisava estar em campo, exato. O Lugano é uma presença que nós conseguimos, em momentos difíceis, imaginá-lo em campo quando necessário. O Lugano, então, tá na minha lista, foi de trás para frente, você me sabotou. Vamos pro seu, agora terceiro, né? Terceiro. Aí agora eu acho que começa a ficar mais difícil de adivinhar, mas nem tanto. Mas o meu terceiro para mim e também por motivos diferentes do que vai parecer no primeiro momento, é o Mineiro. O Mineiro, eu lembro, em 2006, 2006 eu ainda pedia as camisas do São Paulo ou de Natal, ou de aniversário, ou qualquer coisa nesse sentido, e minha mãe em 2006 disse que ia me dar uma camisa do São Paulo, não lembro se foi de aniversário, se foi de Natal, alguma coisa assim, e a única coisa que eu pedi para ela, assim, compra a camisa 7 do Mineiro, porque eu além do gol dele do Mundial no ano anterior, o Mineiro ele foi o jogador que ele me ensinou quando eu era pequeno, que você não precisa ser marqueteiro, você não precisa ser falastrão de microfone, você não precisa ser falso, você não precisa ter o estilo do Lugano para você ser extremamente dedicado, para você ser fundamental para um time, para você ser absolutamente coletivo e você crescer dessa maneira, você ser ultra importante e fundamental dessa maneira, e um exemplo disso é o quanto se fala no jogo do Mundial do gol do Mineiro, óbvio, o gol que decidiu o jogo, evidente, 1-0 o gol dele, só que se você vê o jogo inteiro, te dá a nítida impressão que tem 2 a 3 mineiros no campo, e era uma sensação constante nos jogos do São Paulo com o Mineiro. Uma das poucas alegrias que eu tive assim, talvez a única, porque eu nunca tive relação nenhuma com a seleção brasileira no futebol, tenha sido quando o Mineiro foi convocado para a Copa do Mundo. Eu não lembro quem se machucou, não lembro se foi o Robinho, não lembro. Eu posso estar confundido com o Robinho, porque eu lembro que as fornecedoras de material esportivo na época venderam as camisas da Copa e venderam a do Robinho com o número que veio a ser do Mineiro. Então eu não posso estar confundindo com isso, se foi ele que foi cortado ou se foi só uma questão de numeração. Mas eu fiquei muito contente quando ele foi para a Copa do Mundo, porque eu achava que ele merecia ir para a Copa do Mundo. Então, foi até um jogo no Morumbi, né? Ele foi a despedida dele, ele não foi convocado de primeira. Aí ele recebeu a faixa de capitão do time e durante o jogo, quando a bola ia para ele, durante os primeiros, acho que 20 ou 25 minutos do jogo, o São Paulo aplaudia e comemorava quando o Mineiro tocava na bola. E era muito legal isso. Então, assim, ele foi o cara que me ensinou. Hoje em dia, quando eu valorizo ou eu gosto muito de jogadores
na época, quando a gente falava de Marcos Guilherme, por exemplo, para um time como o São Paulo em 2017, isso começou com o Mineiro. Isso começou com o cara que era invisível, digamos assim, que corria o campo inteiro, pegava a bola, entregava para outros jogadores brilharem na maioria das vezes, né? Aquele time era muito coletivo, não tinha um craque propriamente dito, mas era um cara discreto, histórias dele que depois do título mundial de São Paulo, cadê o Mineiro? Cadê o Mineiro? Ele estava no quarto rezando, porque era o estilo dele, quietinho, ele não gostava disso. No filme do São Paulo, ele, quando eu tive o meu momento, aí ele para assim, olha para baixo, ele, não, meu momento não, o nosso momento, né, porque foi um coletivo. Então, assim, é um cara que ele me ensinou muito em todos esses pontos, e até hoje eu tenho muito desses ensinamentos do Mineiro na minha visão de futebol, até hoje. Você sabe que, do Mineiro, tem uma das coisas mais legais que você escreveu, foi quando você foi fazer aquela cobertura da festa que o Lugano e o Mineiro se abraçam. E você descreve esse abraço como um dos momentos mais emocionantes da vida, que foi naquele retorno já na festa do Rogério, ver dois caras enormes para a história do clube e o aperto do abraço dos dois. Eu tenho uma curiosidade de falar do Mineiro que não está na minha lista. Eu vi e admirei o Mineiro antes dele chegar no São Paulo. Eu assisti um jogo do Mineiro pela Ponte Preta, fui com dois primos meus pontepretanos, e eles falaram, observa esse cara. E a gente só viu o Mineiro, e a gente falou isso. Ele parece estar em todo lugar do campo. Posso estar sendo traído pela memória, mas a Ponte estava ganhando de 2-0. O técnico, um gênio, tirou o Mineiro e virou 3-2. Ou pode ter sido o contrário. De verdade, eu não lembro. Eu sei que o Mineiro foi o motivo da nossa conversa. Não, acho que foi isso mesmo. A Ponte perdeu porque o cara tirou o Mineiro, ninguém entendeu porque ele tirou o Mineiro. A torcida xingou pra caramba. Por que alguém tira o Mineiro? O time desmontou depois da saída do Mineiro. E aí, quando o Mineiro foi para São Paulo, já foi uma alegria parecida com o Pedro Luiz, que é um zagueiro que quase ninguém sabe quem foi. Eu gostava dele. Ele foi da Ponte Preta, ele era muito raçudo. Pena que era só raçudo. Como o Lugano falou, não dá para ser só raçudo. Meu segundo da lista vai ser, tipo, ultra emblemático. Ele está... Não, meu terceiro da lista. Ele estava em segundo, porque o Zé está lá em cima. Mas meu terceiro da lista, ele estava no Mundial de 2005, ajudando ali o Mineiro, ajudando o Rogério, mas só no treino mesmo. Ele só apareceu para dar um pouquinho de sorte, que é o Raí, não tem como não ser. Quando eu falei a geração do Miller e do Tele, foi só para não entregar que era o Raí, porque é o Raí. O Miller sempre foi um jogador muito, muito incrível, mas o Raí era um cara muito decisivo, ele era um capitão, ele encarnou muito do que foi o São Paulo da geração do Tele, porque o Raí, ele é um cara que tem muita classe, ele é muito objetivo e ele é muito discreto na maneira dele. Ele tem aquela coisa do gol, de comemorar e tal, mas você vai ver declarações dele sempre muito comedido. O Zé também tinha um pouco disso, e era um cara extremamente decisivo, mas que não fazia tanta propaganda de si próprio. Isso talvez uma pena, porque ele merecia ter tido oportunidade de 98, ele deveria ter estado naquela seleção de 98, teria contribuído muito para não acontecer o que aconteceu, principalmente por conhecer a França, principalmente pelo respeito que ele tinha e conquistou lá. E o Raí, assim como aconteceu com o Lugano, que teve aquele tempo dele de espera, tem coisas que me encantam no Raí, que é, quando ele foi para o Paris Saint-Germain, eu continuei acompanhando a carreira dele por admiração que tinha. Ele teve dificuldade de se adaptar. Paris Saint-Germain querendo devolver ele para São Paulo, e eu queria muito, ia ser um empréstimo, eu queria muito, mas aí ele falou uma coisa que o Paris Saint-Germain investiu em mim, o que hoje seria uma ninharia para um jogador do tamanho do Raí. E eu quero mostrar que esse investimento não foi em vão. Ele ligou para o Moraci, pediu para o Moraci intensificar os treinos físicos, porque ele sentia falta disso, porque o Raí dependia muito do corpo dele para... Né, e ele conseguiu conquistar a França, prometendo que ia voltar, voltou para ser campeão. E o Raí, assim como aconteceu com o Rogério, que eu falei, no momento do erro, né, do que ele perde 2 pênaltis, até nesses momentos difíceis, ele mostrava, olha, eu sou humano também, eu posso, porque no Raí você tinha dúvida se era mesmo. O Raí você ficava muito na dúvida, aqueles 2 pênaltis foi só para ele mostrar, ó, não, gente, eu sou humano também, coisas, eu posso perder, porque não parecia muito possível, não. O Raí era um cara, e me dava desespero toda vez que ele ia bater pênalti. Eu ficava nervoso, porque o Raí não podia perder pênalti. Seria uma dor muito grande. Então o Raí fica na minha lista, mas fica esses 2 registros aí do Mineiro. E aí é o último da sua, hein, agora? E aí o último da minha esse vídeo, ele diz que a gente tem que escolher 4 jogadores que foram marcantes para nós, certo? Você sabe que o termo marcante, ele pode ser positivo ou não. Sério que você vai mandar essa?
É verdade, porque para mim é de verdade isso. É o meu quarto dessa lista, ele foi o responsável. Você sabe como eu lido com as camisas do São Paulo, eu tenho algumas, incluindo, obviamente, de passeio, né, de dia a dia, camiseta, e eu sei todas, assim, de cabeça, eu sinto falta de alguma quando eu fico muito tempo sem usar, e eu não consigo me desfazer. Eu tenho camisas que, por qualquer motivo, ficaram com aquelas manchinhas amarelas, de ficar no armário, qualquer coisa assim, eu deixo elas lá, porque eu gosto de todas elas, eu lembro de eu usando todas elas, e só tem duas camisas na minha vida que eu me desfiz. E as duas são do rapaz, são do Luiz Fabiano. É, Foram em 2015 que eu me desfiz dessas camisas. Depois do jogo contra o Cruzeiro, estava me fazendo mal ter aquelas camisas em casa. E assim, a questão com o Luiz Fabiano, ela representa duas coisas. Primeiro, que eu era extremamente fã dele na primeira passagem, muito, muito. Assim, na primeira passagem, era o Rogério no gol e o Luiz Fabiano na linha. Eu quero o cara, o Luiz Fabiano e não sei o quê. Já em 2003, eu já não gostei muito do negócio do bater pênalti, essas bobagens, de brigar, eu já não achei muito legal, a gente foi eliminado. Vamos fazer um próximo vídeo sobre esse lance do pênalti, a Vamos, importância da postura do jogador no vamos. futebol, e a gente aborda essa história, não para crucificar, mas só para que as pessoas entendam por que a gente tem determinadas opiniões. Acho que é muito importante deixar isso claro. E Né? já em 2003 eu fiquei muito incomodado com aquilo, né? O São Paulo foi eliminado no dia que foi eliminado, não, entre bater o pênalti, peraí, bicho, você não bateu o pênalti, foi o Lugano bateu o pênalti, mete a pancada no travessão, a gente é eliminado, você tá louco. Mas ainda assim era uma idolatria muito grande, era quase uma idolatria, eu era uma criança, então você acaba se identificando com alguns jogadores. E quando ele volta, em 2011, eu lembro que a notícia, se eu não me engano, já sai do fim da tarde para a noite, era um negócio assim, e eu lembro de ligar para um amigo meu, e ligar para o meu pai e falar, pô, você viu, voltou o Luiz Fabiano, pai, eu achava que ia ser fantástico, que ia ser maravilhoso, eu não estive presente na apresentação dele, hoje eu fico feliz por isso, mas mas foi construindo aos poucos, foi derrubando tudo, cara, e foi me levando para um nível de contrariedade que eu tenho com ele, por atitudes em campo, por desempenho, atitudes fora de campo também, e a gente pode entrar no mérito disso em outro vídeo para não ficar muito longo, mas era um cara que quando voltou eu era muito fã dele e isso ele representa para mim uma mudança de opinião minha no futebol. Talvez a mais significativa, porque eu gostava muito dele e eu passei a desgostar muito dele pelas coisas que aconteceram desde o retorno dele. E em 2015, para piorar, o pior jogo para mim, meu maior trauma como torcedor é a eliminação contra o Cruzeiro. Eu sou uma pessoa muito pessimista. Na maioria das vezes eu tento ser o mais realista possível, não ficar criando fantasias e pé no chão. Eu tento focar. E eu fui para aquele jogo no Mineirão, eu fui para o jogo e entrando no estádio eu estava otimista. Eu achava que as coisas iam sair bem. Eu achava que o São Paulo terminaria classificado. E Mais um além aprendizado. não seja otimista, é um aprendizado. E além da eliminação, foi com o Luiz Fabiano perdendo o pênalti. E quando ele caminha do meio-campo para bater o pênalti, o setor da torcida do São Paulo invadiu quase o Mineirão aquele dia, foram 2 andares ali. Eu não lembro de outro jogo no novo Mineirão com 2 andares. Quando ele foi para a bola e a torcida percebeu que era ele, teve um burburinho no estádio, aqueles uma reclamação coletiva que era quase um sentimento coletivo de que sim, ele vai perder o pênalti. Então, assim, isso me marca muito, marca a minha opinião, porque era o cara que você tinha esperança que sempre ia resolver para você e virou o cara que ele vai bater um pênalti numa decisão e você fala, não, velho, não é possível que isso vai acontecer de novo. Então, e algumas atitudes dele em relação, por exemplo, o São Paulo está brigando por uma vaga na Libertadores em 2015 e o jogo contra o Figueirense, que ele vai mal apesar do gol, perde um gol feito minutos antes do São Paulo virar o jogo, ele fala, não, eu combinei com o presidente que era a minha despedida. Cara, a gente tinha um jogo importantíssimo na semana que vem, como é que é a sua despedida? Na semana seguinte, né? O time precisava de você, então, assim, algumas coisas me deixaram bastante chateados, cartões vermelhos, indecisões, e, enfim, essas coisas. Caraca, e assim, você me quebrou a perna 2 vezes, assim, mas essa até casou, ficou interessante, porque assim,
Como é que é aquela frase, né? Não tem heróis. É bom que os heróis não durem tanto que eles podem se tornar. Você pode viver para vê-los se tornar seus vilões, né? Quase que se emprega aí. E é curioso que eu achei que você ia colocar o Lucas Moura. Estavam esperando o Lucas Moura, né? Por conta de ser o Seria o cara quinto, correto. talvez. Eu presumi. Mas é interessante do Luiz Fabiano, porque tem o respeito à idolatria. Isso não desabona a história que ele fez no São Paulo nesse período que você gostava dele, depois muda. Eu acho isso normal, mas agora eu tô com uma vantagem muito grande, porque o meu também é um centroavante, casou. Só que o meu não tive motivos, não virou vilão, não. Pelo contrário, ele o Careca é um dos poucos caras, porque o Kaká ele jogou no São Paulo e depois foi ser o melhor do mundo, mas ele não conseguiu no São Paulo a mesma coisa que ele conquistou no mundo. Infelizmente, o Careca não ganhou a Libertadores do Projeto Tóquio, mas ele plantou a sementinha. E aquele brasileiro, aquele gol, a gente falou até no vídeo do Mauro Betting, do Tele, falamos porque o Careca é difícil falar da história de São Paulo e não falar do Careca. Eu comentei uma coisa naquele vídeo, que eu vou repetir aqui. Uma das coisas que me marcaram muito no Careca, eu tive ídolos de criança, como o Everton, que infelizmente depois foi pro rival, Valdir Pérez, tinham jogadores, Renato Pé Murcho, Pita, mas quando o Careca chegou, e olha, adorava o Miller, o Careca era diferente. O Careca era talvez um dos jogadores mais decisivos que eu já vi, um dos centroavantes mais habilidosos e um dos jogadores que mais encantou meu pai pela habilidade, pela capacidade que tinha, pela postura que tinha também. E ele até falava, ele tinha dois centroavantes que meu pai admirava demais, que era o Van Basten e o Careca. De que era difícil classificar os dois. O Van Basten é injusto porque uma contusão dele não permitiu que ele tivesse tanto. Mas imaginar o que o Careca fez no Napoli, imaginar um Maradona, que foi um dos maiores da história do futebol, considerá-lo o melhor parceiro que teve, né? E o Careca no São Paulo, por ser decisivo e ter feito nascer em mim aquela imagem que eu tenho do meu pai até hoje pulando em cima da minha mãe no gol de 87, que é uma coisa mesmo, me arrepia de lembrar. Primeira vez que eu falei com ele, eu gaguejei. O Careca é um cara que toda vez que eu encontro, eu agradeço por aquele gol. Ele deve estar cansado, porque no navio mesmo, eu encontrei 9 vezes, as 9 eu falei, pô, obrigado por aquele gol. Algumas ele nem lembra, porque ele é um cara que curte muito a festa, ele curtiu bastante no navio, mas o Careca era um cara que. E aí, eu vou repetir o que eu falei no vídeo do Mauro Betti. O Careca é de uma época que não se passava tanto jogo na TV e que não tinham tantos programas esportivos para você ver os gols depois. Para uma criança, muitas vezes uma criança não via um gol. Muitos gols do Careca eu tive que ver depois em YouTube. Eu não vi gol porque não passou em lugar nenhum. Não passou num horário que eu pudesse assistir, não tinha tanta repetição. E ele fazia o que eu chamo de gol de imaginação, que é aquele gol que você escuta no rádio, imagina na tua cabeça. E no caso do Careca, e eu falei, o Mauro Betting concorda, você escutava no rádio, imaginava o gol mais bonito possível na tua cabeça, e quando você vinha em campo, tinha sido mais bonito, porque ele superava sua imaginação. Então o Careca é um marco e é um pouco diferente desses outros que eu citei, porque todos os jogadores que eu citei sempre tinham uma história de superação, e uma história, o Zete veio desacreditado do Palmeiras, perna quebrada, lutou muito para ganhar a vaga do Gilmar Rinaldi, fez história. O Lugano, que aí eu fiz a ordem contrária por sua causa, que era o cara do presidente, que teve que mostrar para todo mundo com muita paciência e que voltou. O Raí, que voltou. O Careca só não voltou porque ele tinha um carinho pelo Santos quando era pequeno. Isso foi muito errado, deveria ter voltado para cá, a casa dele. Mas que tem uma relação com São Paulo por essa grandiosidade. E era de uma técnica incrível. Teve o último gol na despedida dele. Ele faz uma jogada, o gol não é dele. E o José Silvério ficava gritando: Careca, um gênio. Eu comemorei como se fosse um gol do Careca, mas não era. Ele só evitou uma bola que saísse e ao mesmo tempo já deu um toque. A rapidez dele. O Careca é um dos poucos caras que eu admirei pela técnica. Desses todos que eu citei, muito mais pela técnica do que pela raça, pelo empenho. O Careca e o Zete, né? Que bom que você me permitiu começar e fechar a lista, porque você me fez inverter tudo. Era para ter terminado com o Lugano. Mas é isso. Aí são 4 jogadores que marcaram. Ajuda vocês a entenderem jogadores que a gente tem predileção ou não tem tanta, mas que na verdade, muito... eu acho que ajuda a entender um pouco da maneira que a gente enxerga o futebol. De várias maneiras, né? A parte de coletividade, às vezes você reclamar de um jogador por algum motivo específico, acho que é muito individual isso, e eu acho importante só terminar esse vídeo
Antes um parênteses, né, você citou do seu pai, eu lembro meu em 2005, que tinha Rogério Mineiro e Lugano, meu pai me ligando no fim do jogo, nós dois chorando, campeão do mundo, meu pai ligando, campeão do mundo, meu pai morava, acho que em 2005, no Maranhão, em São Luís, Eu tava e na ele me ligou Bahia. depois. Então, teve isso, e assim, eu acho importante só a gente, às vezes, separar um pouco isso, porque às vezes a gente tem um ídolo muito particular, porque te fez ser São Paulino por qualquer motivo, às vezes é um jogador terrível, um jogador horroroso, que numa fase terrível do clube, só que aquele gol naquele momento fez uma criança torcer para o São Paulo. E isso marca. Então, assim, é só saber diferenciar a questão de ídolo pessoal de ídolo da instituição. E aí a gente, outro dia, pode entrar mais profundamente, mas, por exemplo, o Kaká talvez seja o melhor exemplo disso. Ele deve ser um ídolo para muitas pessoas e deve ter feito várias pessoas torcerem para o São Paulo. Mas ele não é um ídolo do São Paulo. Ele fez muito pouco pelo São Paulo. Ele fez quase... Eu entendi, um ídolo para... vamos discutir isso num outro vídeo. Tratá-lo como um ídolo da instituição, sendo que exatamente o que você fez pela instituição, entendeu? Diretamente, né? Então, além de você... mas ele foi o melhor do mundo e tinha identidade. Ok, então se algum jogador europeu falar que o time do Pelé fez ele torcer para o São Paulo, o cara foi o melhor do mundo, ele é ídolo do São Paulo, não é assim que funciona. Mas a gente entra mais nisso qualquer dia. E aí, nessa questão, o Mauro Betti falou, idolatria você tem por quem você quiser. Mas fica uma coisa muito clara também, que é um outro parênteses para encerrar o vídeo. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz jornalismo opinativo, a gente se baseia em fatos. A gente omite opiniões. Então, assim, independente de simpatia ou antipatia, o cara que fizer o trabalho dele bem feito em campo vai ser elogiado, o cara que não fizer, não vai. Mas agora vocês entendem o que pode trazer um brilho aos olhos, o tipo de jogador de perfil que vai trazer o brilho aos olhos desses que vos falam aqui. É isso, mas é legal, São Paulo tem muita história, a gente vai fazer então um vídeo desse sobre essa coisa de ídolo, sobre coisa de postura, acho que é importante também, e vai ter vídeo pra caramba, porque... Lembrando, esse vídeo aqui, jogadores que nós vimos, hein? A gente tem que ter visto o cara em campo. Sim. Obviamente com alguma... com algum contexto, com alguma atenção, né? Não vale, eu tinha 2 anos, eu vi uma... Tem que ter acompanhado um pouquinho. Meu pai contava, aí é sacanagem. Senão eu tenho que trazer Frederich para a lista. Meu pai falava. Que e quem viu foi meu pai, foi meu avô. Mas enfim, vamos lá. É isso? É isso. Podemos encerrar aqui? Um abração para todo mundo. O vídeo ficou longo, mas está muito divertido. E vamos São Paulo.